Todos acharam? Ezequiel fica lá antes de Daniel. Assim, dos profetas grandes, quem está fazendo Seteb, quem fez Seteb sabe disso. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 2. E disse-me: Filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Somente até aí, pode sentar. Realmente, Deus ele se faz presente aqui neste lugar, né? Nesta manhã. Nós podemos sentir a presença de Deus de uma forma grandiosa aqui. Eu estava até conversando com uma pessoa que ela vai pregar na consagração sábado que vem tem consagração. E ela falou que, diácono, não estou conseguindo dormir. Diácono, está difícil. É um medo, é isso e aquilo, atenção. Eu falei, meu filho, eu acho que quando eu subo ali em cima é como? E realmente quando nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, parece que dá um negócio. Você pode subir aqui 10 vezes, 20 vezes, subir a vida toda, mas o temor do Senhor ele tem que nos tomar toda vez que nós vamos subir aqui. Porque nós não estamos falando aqui história, não estamos fofocando, não estamos dizendo nada. Nós estamos falando da palavra verdadeira e genuína do Senhor. E Deus me levou essa semana, eu estava falando com Deus. Deus, o que eu vou pregar? Eu estava numa dúvida muito grande. O que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor ele me trouxe aqui para o livro de Ezequiel. E eu fiquei pensando aqui, meu Deus, Ezequiel, nunca falei sobre Ezequiel. E Deus ele começou a ministrar algo em meu coração nesses dias. E eu fiquei, se você for ler ali no capítulo 1 do livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel é um cara meio louco. Você vai ver que Ezequiel era um profeta que ele teve umas visões meio estranhas, uns animais, uns olhos, umas rodas. Ezequiel era um típico crente pentecostal, aquele cara que é meio louco, aquele cara que é meio maluco, aquele cara que vê Deus em tudo. E eu fiquei olhando para Ezequiel e eu falei, caramba, esse cara ele é demais. Vendo que era uma pessoa que era totalmente sensível à voz de Deus. E nós como crentes, nós como filhos de Deus, nós temos que ser sensíveis à voz dele. Porque é uma coisa de maluco. Você sair da tua casa, domingo de manhã, você trabalhou a semana toda. Você ralou, você acordou cedo a semana toda. E é uma coisa de louco, você no domingo, você podendo ficar na tua cama, você podendo ficar deitado, quietinho lá, você vir para a casa do Senhor. É uma coisa de maluco, é uma coisa que não tem explicação. Um dia que você podia estar lá, mas não vou para eu tenho que ir para a escola dominical, eu tenho que cultuar o meu Deus. Nós só fazemos isso porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós só fazemos isso porque nós entendemos que nós somos morada do Altíssimo. Se você não entendesse isso, se você não cresce nisso, você não estaria aqui não. Você podia estar em qualquer lugar. E nós vemos que Ezequiel, ele é o profeta das revelações profundas. Se você for ler o livro de Ezequiel, é uma coisa muito linda. Ele revela cada coisa ali. É uma pessoa que verdadeiramente tinha intimidade com Deus. E eu entendi na vida de Ezequiel que nós, como servos de Deus, nós temos que buscar intimidade com Ele em todo o tempo. Nós não podemos viver uma vida rasa. Uma vida ali, mais ou menos, eu vou para a igreja por aí, estou lá. Não, mas nós temos que buscar a presença de Deus a cada dia mais e mais em nossas vidas. Nós temos que buscar a face do Senhor cada dia mais e mais em nossas vidas. Nós temos que querer estar face a face com o Senhor. Nós temos que conhecer Ele. Nós temos que querer ouvir a voz dEle em tudo aquilo que nós vamos fazer na vida. Em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que nós vamos falar, em tudo aquilo que nós vamos meditar, nós temos que pedir a autorização do Senhor.
E nós vemos que Ezequiel era um profeta de profundas revelações. Se você vê um texto muito conhecido de Ezequiel, que está lá em Ezequiel 37, que fala sobre o que, igreja? O Vale dos Ossos Secos. Todo mundo, acho que todo mundo que é crente sabe disso. Não é possível, o Beabá falou de Ezequiel, tu vai pensar logo o quê? Antes de você saber, antes de você ir lá para Ezequiel 47, quando ele tem aquela visão ali no rio Quebar, você vai pensar, quando falou de Ezequiel, não, o do Vale dos Ossos Secos. E você vê a palavra de Deus. Eu estava meditando um pouco sobre a vida de Ezequiel, e eu estava meditando ali sobre também essa parte do Vale dos Ossos Secos. Não vai ser isso que eu vou pregar, isso é apenas uma introdução. Eu estava imaginando, meu Deus, e eu descobri que o corpo humano, ele tem mais ou menos de 206 ossos. O bebê, ele tem de 300 a 350 ossos, porque conforme o bebê ele vai crescendo, alguns ossos vão se fundindo um no outro. Mas o corpo humano, ele tem 206 ossos. E eu fiquei imaginando Ezequiel naquele vale. E a palavra de Deus, ela fala que Deus levou Ezequiel para aquele vale. Ou seja, às vezes nós estamos passando por situações nas nossas vidas, nós achamos que Deus tem que nos levar e nos tirar. Eu não sei o tempo que Ezequiel permaneceu naquele vale, mas a palavra de Deus diz que ele permaneceu naquele vale um tempo. E o que eu aprendi mais sobre o Vale dos Ossos Secos, que Ezequiel, quando estava naquele vale de ossos, Ezequiel não ficou chorando, Ezequiel não ficou se lamentando, Ezequiel não ficou prostrado, Ezequiel não ficou culpando ninguém, mas Deus mandou Ezequiel rodear aquele vale. Não importa o vale que você está passando, não se prostre diante da situação, não se prostre diante do problema, não se lamente, não comece a chorar, mas comece a rodear o vale, porque Deus vai te dar vitória. Porque você tem que conhecer o problema que você está passando. Você não pode estar naquele lugar, mas como eu estou aqui, por que eu estou aqui? Não pergunte, mas comece a rodear, que Deus vai te dar a vitória no tempo certo. E eu entendo ali, eu começo a ver Ezequiel rodeando aquele vale. Eu começo a ver Deus falando: Ezequiel, e aí, esses ossos, eles podem ter vida? Ezequiel não sabia o que ia profetizar naquele lugar, mas Ezequiel, ele tinha a vida dele pautada nas mãos e na vontade de Deus. E é isso que eu aprendo. Ainda que eu não saiba o que eu vou falar, ainda que eu não saiba o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer aquilo que Deus me mandar fazer. E Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes se esses ossos podem ter uma vida. E a palavra de Deus diz, meu amado, e disse-me: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. No versículo 4 ele fala: então me diz, profetiza. E esses ossos, diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, tudo que acontece na tua vida tem que acontecer porque a palavra do Senhor está dentro de você. Todos os passos que você vai dar na vida, eles têm que ser dados mediante a palavra do Senhor. Quantas vezes nós queremos tomar decisões em nossas vidas sem consultar a vontade do Senhor? Quantas vezes nós queremos tomar rumos em nossas vidas, tomar direção em nossas vidas, sem saber se aquilo é da vontade do Senhor? A vontade do Senhor, ela é clara. A vontade do Senhor, ela não confunde ninguém. A vontade do Senhor, ela não vai embaraçar a tua mente, mas a vontade do Senhor para a tua vida, ela vai ser concreta, ela vai ser reta, ela vai ter uma direção. E Ezequiel, ele começa a profetizar sobre aqueles ossos. E se você ver lá no versículo 7 do capítulo 37, diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Às vezes nós profetizamos algo em nossas vidas, aí tem aquele ruído. Nós queremos logo o barulho, nós queremos logo a explosão, nós queremos logo aquele blum, mas apenas um ruído. Ou seja, uma coisa simples. Sabe o que eu quero te falar nessa manhã, meu amado? Deus se manifesta na tua vida do jeito que Ele quer. Deus se manifesta na tua vida da maneira que Ele quer.
Deus ele não vai se manifestar na tua vida do jeito que você quer que ele se manifeste, porque você não manda em Deus, porque você é criatura e obra feita pelas mãos de Deus. Ou seja, quem manda na tua vida, quem manda na minha vida, quem manda no meu destino é Ele. É Ele. Como eu falo, eu não sei do meu dia de amanhã. Quase um mês atrás aí eu fui assaltado, uma arma apontada na minha cara, outro do meu lado, um atrás aí. Eu não sabia sair vivo daquele lugar. Mas, tranquilo. Eu sei em quem tenho crido. Se eu sair vivo é porque foi vontade de Deus sair vivo. Se eu tivesse morrido, foi vontade de Deus morrer. O que Deus, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida, meu amado. Deus sabe. Deus sabe. A palavra de Ele continua ali falando. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. Depois do ruído veio o reboliço. Eu fico imaginando aquela visão que Ezequiel teve. Uma visão que de repente eu ou você ia sair correndo, os ossos se juntando, os ossos se mexendo. De repente aquele esqueleto se formando. Eu acho que alguns de nós de repente iríamos ter medo naquela hora. Mas Ezequiel ficou ali. Sabe por quê? Ele profetizou. Mas eu entendo aqui, quando ele profetizou, ele não estava querendo ver o que Deus estava fazendo. Ele estava de olhos fechados. Às vezes Deus está agindo na tua vida. Os ossos estão se juntando. Aquilo que estava morto está se tornando verdade, real na tua vida. E você quer ver. Não queira ver, só creia que Deus está fazendo e te basta. Não queira ver. Não queira ver com os olhos carnais. Mas creia que Deus está trabalhando no mundo espiritual ao teu favor. Creia. E o versículo 8 ele diz: eis que vieram nervos, carne e tudo. Amados, eu fico imaginando aqueles ossos. Eu fico imaginando os nervos crescendo naqueles ossos. Eu fico imaginando a carne sobre aqueles nervos. Eu fico imaginando Deus estendendo a pele. Mas ainda faltava o quê? O fôlego de vida. E o fôlego de vida ele só pode vir da parte do Senhor. De repente você estava morto em outrora, de repente você está morto agora. De repente o teu esqueleto está de pé. De repente os músculos, os nervos, a pele está aí. Mas o espírito não está. Mas eu te digo nessa manhã, Deus vai soprar o espírito de vida sobre a tua vida nesta manhã, meu amado. O Deus que estava ali com Ezequiel, Ele vai soprar o espírito de Deus na tua vida. Foi Ezequiel que enxergou a visão ali do rio Quebar também, no capítulo 47 de Ezequiel. Uma coisa linda, uma visão maravilhosa, uma visão tremenda. Segunda visão, Ezequiel, segunda visão dele, aquele rio, ele saía do templo e levava a vida por onde ele passava. É um rio que saía do templo. E a palavra de Deus diz que por onde aquele rio passava, o que tivesse morto ia ser vivo. O que tivesse morto ia viver. Aquele rio é o mesmo rio que passa neste lugar. Às vezes nós chegamos aqui mortos, chegamos cansados, chegamos destruídos, mas quando o rio passar, tudo aquilo que estava morto vai viver. Creia nisso nessa manhã. Creia. Tudo que estava morto, tudo que estava destruído, tudo que estava fora do lugar, Deus vai trazer vida sobre a tua vida nesta manhã, meu amado. Não importa o que você está passando, não importa o que você está sofrendo, creia, o único que pode trazer vida não é o diácono Anderson, não é o diácono Jorge, mas é a presença do Senhor na tua vida. É este rio que passa aqui nesta manhã. Segundo, aquela visão, meu amado. No versículo 8 e 9, lá do capítulo 47, o rio ele deságua no Mar Morto, e ele traz vida onde existia morte. O que está morto na tua vida? O que está morto na tua vida? Não precisa me falar não, porque eu não tenho poder de trazer vida.
Mas creia que as águas do Senhor, que o rio do Senhor estão passando nesta manhã, neste lugar. Creia que Deus não te tirou daquela cama à toa. Creia que você não veio para esse lugar somente para passar tempo, mas você veio para receber vida. Você veio para receber vida. Esse rio, ele é semelhante ao rio que fluía no jardim do Éden, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 10. Ele é semelhante àquele rio. E ele também é semelhante ao rio da vida, da Nova Jerusalém, que se encontra em Apocalipse 22. Ou seja, Deus tem um mistério com a água. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre o quê? Pairava sobre as águas, meu amado. Ou seja, a água, essa água aqui, ó, você bebe, você vai voltar a tornar sede. Mas a água que Deus te der, meu amado, você nunca vai ter sede. Você vai ter sede sim. Você vai ter sede de justiça na tua vida. Você vai ser saciado. Esse rio também é semelhante ao que Jesus mencionou lá em João 7, 38. O que ele falou lá? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre, meu amado. Creia que rios de água viva estão fluindo dentro do teu ventre nessa manhã. Creia que hoje, o dia 28 de janeiro, ainda estamos no início do ano, tem muita coisa para acontecer, mas Deus está lavando a tua alma nessa manhã. O rio de Deus está passando no teu interior nessa manhã, e por onde a água passa, não tem jeito, ela leva tudo. Ela leva tudo. Creia que Deus está fazendo uma limpeza na tua vida nessa manhã. Ele está tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que não tem mais jeito, tudo aquilo que está podre, tudo aquilo que está te atrapalhando de ter intimidade com teu Deus. Esse rio está passando, ele vai te limpar, ele vai te purificar, ele vai te encher, e você vai daqui e sair daqui cheio da graça do Senhor nesta manhã. Porque o rio de Deus faz isso. Porque a água que vem do trono de Deus faz isso. Não é água normal, não é água comum, não é água potável da SEDAI, mas é uma água purificadora. É uma água que traz vida. Vida, vida. O que é mais importante para nós não é o dinheiro. O mais importante para nós, seres humanos, é a vida. Enquanto há vida, há esperança. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito na tua vida, meu amado. Se você ainda não partiu, é porque Deus ainda tem algo a fazer na tua vida. Aquele que começou a boa obra, ele vai ser fiel até o fim, meu amado. Não importa o que o mundo falou, não importa quem falou que você não ia conseguir, não importa quem falou, não vai chegar. A palavra de Deus para a tua vida nesta manhã é essa: viva e vença, e seja vencedor. Seja vencedor. Mas hoje eu quero falar sobre o sofrimento que Ezequiel passou até chegar onde Deus queria que Ezequiel chegasse. Ezequiel, até chegar onde Deus queria que ele chegasse, ele passou por algo. Não foi assim. Às vezes nós pensamos que eu estou lá no mundão, eu vou aceitar esse Jesus aí, ó, e minha vida vai mudar. Minha vida vai transformar. Não, eu vou para a igreja. Não, eu vi que o irmão foi para a igreja, a vida dele mudou. O irmão andava todo largado, o irmão está até de carro, zero agora. Deus não quer isso para a tua vida, meu amado. Deus quer que a graça dele esteja sobre a tua vida. E se você tiver a graça de Deus na tua vida, só a graça dele te basta. Só a graça dele te basta. O resto é lucro, o resto é bônus. O que vai vir é bônus. Ezequiel era um homem de dores. Ezequiel era um homem de sofrimento. Ezequiel não tinha uma vida confortável como você, de repente, que não conhece a vida de Ezequiel, pensa. Não, Ezequiel era um profeta, e onde o profeta chegava, ele tinha moral. Não era assim não. Pelo contrário, quando a pessoa se dispõe a fazer a vontade de Deus, às vezes dói, às vezes machuca. A gente estava debatendo ali hoje na aula ali nos jovens ali sobre Jesus, e falando sobre o sacrifício de Deus de mandar o seu filho morrer por nós.
Foi fácil. Não era melhor Jesus estar no trono dele ao invés de na cruz? Não era melhor Jesus ter a coroa de glória dele ao invés da coroa de espinhos? Não era melhor Jesus ter anjos lá todo o tempo lá, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, ao invés de ter lá homens xingando, batendo, machucando? Era melhor, era mais confortável, estava na zona de conforto, estava tranquilinho. Mas de repente Deus fala: filho, vem cá, filho. Fala, pai. Tu quer continuar fazendo a minha vontade? Quero, pai. Então vai lá para a terra. Vai lá morrer por aquela gente pecadora. Vai lá morrer por aquele monte de gente que não presta. Vai morrer por eles. Ou seja, a vida de Ezequiel também não era uma vida confortável. Ezequiel era um homem de sofrimento, era um homem de dores. É um homem que sofreu demais, porque às vezes fazer a vontade de Deus é difícil, é gratificante sim, porque também nós cremos que a nossa herança não é terrena, a nossa herança é celestial. Nós cremos que isso aqui é uma passagem, e Ezequiel era esse homem de sofrimento. Ezequiel é esse homem que sofria também, como você, como eu, que sofremos todos os dias. Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi. Era filho de um sacerdote. Ou seja, Ezequiel já não tinha uma vida normal. Porque a vida de filho de crente é difícil. O pai vai para a igreja, o filho tem que ir junto. O pai vai para ele, o filho tem que ir junto. Ou ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. Você vê isso lá no capítulo 1 de Ezequiel, se você quiser ler. O livro de Ezequiel, quando aconteceu tudo aquilo na vida dele, Ezequiel era apenas um menino de 17 anos. 17 anos, com uma responsabilidade tremenda na vida dele. No capítulo 1, a palavra de Deus diz que o rei Joaquim, ele invadiu aquele lugar e levou Ezequiel arrastado para a Babilônia. E nós entendemos que aquele rei era uma pessoa muito maldosa, era uma pessoa que não tinha coração, era uma pessoa que só queria dissipar reinados. O rei Joaquim, ele não temia a Deus. Ele não temia a Deus, ele não tinha Deus no coração dele. Deus, sabendo o rei, que a fé dos judeus era mais forte do que o seu governo, quando ele invadiu ali a terra de Ezequiel, o que ele fez? Ao invés do rei Joaquim ele partir para o palácio, ele podia partir para o palácio, matar os soldados, matar todo mundo ali e tomar o palácio. Mas ele entendia que a fé dos judeus, ela era bem mais forte do que o governo deles. Porque o governo dos judeus era um governo que eles criam em Cristo, que Cristo iria vir para buscar eles. Mas ele sabia que a fé deles em Deus era bem maior. Ao invés dele partir para o palácio, o que o rei Joaquim faz? Ele vai contra o santuário de Deus. Porque ele sabia que se ele destruísse o santuário, os judeus iriam ficar fracos. Porque os judeus tinham uma fé tremenda, uma fé grande no Senhor, em Deus. Deus era tudo para eles, como Ele tem que ser na tua vida, na minha vida. Nós não temos que confiar somente nos governantes, mas primeiramente em nossas vidas nós temos que confiar em Deus, porque sem Deus nós não podemos viver. Sem Deus nós não somos nada. E ele parte contra o santuário. E a palavra de Deus diz que ele matou os levitas daquele lugar. Ele invade o santuário e ele mata os levitas que estavam no alpendre. Os levitas que estavam no átrio. Ele começa uma matança geral, ele começa a matar um por um. Porque ele fala: eu vou destruir o santuário, e sem santuário eles não vão ter como adorar a Deus. E é isso que o inimigo às vezes quer fazer comigo, contigo, meu amado. Ele quer destruir a nossa fé em Deus. Porque quando ele destrói a nossa fé,
aí nós ficamos vulneráveis. Quando o inimigo ele consegue atingir a nossa fé, nós ficamos facinho para o inimigo. Quando nós paramos de crer em Deus, nós não somos nada. E o rei falou: eu vou entrar, eu vou matar os levitas que estão no alpendre, eu vou lá matar os levitas que estão no santuário, eu vou matar os sacerdotes que estão no lugar santo. E ele também matou o sumo sacerdote, que estava oferecendo sacrifícios a Deus no santo dos santos. Ou seja, o rei Joaquim, ele entrou no santuário e ele fez uma arruaça. O rei Joaquim entrou no santuário e ele tentou acabar com tudo. Porque ele falando: eu vou atingir a fé, eu vou atingir eles, eles vão ser um povo fraco. Quando o inimigo ele consegue atingir a fé da igreja, a igreja fica fraca. Eu te falo, se essa igreja aqui é forte, é porque ela crê, não em homens, mas ela crê no Deus Todo-Poderoso que habita neste lugar. O Deus Todo-Poderoso que habita nesse lugar, é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem te restaura. E Ele mata o sumo sacerdote. Ele mata Buzi também naquele lugar, que era pai de Ezequiel. E a palavra de Deus diz no capítulo 1, do livro de Ezequiel, que Jerusalém ela é atacada. O rei mata o sacerdote e manda trazer toda a sua família. Toda a sua família, pega os que ficaram vivos e traga para a Babilônia. E nós vemos que Ezequiel, nós acabamos de falar que Ezequiel era um homem de sofrimento, Ezequiel era um homem de dores, Ezequiel também estava naquela leva. Ezequiel é levado cativo à Babilônia. Ezequiel, eu fico imaginando como estava a cabeça daquele menino de apenas 17 anos, vendo a morte do pai, vendo a morte da mãe, na sua presença, vendo a morte dos outros sacerdotes, vendo a morte dos levitas, tudo sendo decapitado por aquele rei. Eu fico imaginando o sentimento que toma o coração daquele menino. Ezequiel ali ainda um menino, 17 anos, vendo aqueles sacerdotes, vendo os levitas, todo mundo sendo decapitado por alguém que queria destruir o reinado. Eu fico imaginando o que ele pensou. Aos 17 anos ele é arrastado para a Babilônia, ele indo morar num lugar onde ele não conhecia, onde a cultura era outra, onde a adoração era a deuses pagãos. Eu fico imaginando como ficou a vida daquele menino. Eu fico imaginando que Ezequiel, ele tinha tudo. Se ele não tivesse Deus na vida dele, ele tinha tudo para perder a sua fé. Mas quando a palavra de Deus está gravada na tábua do nosso coração, meu amado, pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier, podem vir as lutas que vierem, você não vai esquecer em quem você crê. Você vai falar como Jó falou lá no capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus projetos que o Senhor tem para mim podem ser impedidos. Ezequiel, aos 17 anos, ele é arrastado para a Babilônia. E no capítulo 2 do livro de Ezequiel, ali ele já tem 22 anos de idade. Ou seja, a distância entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo são 5 anos. Se passam 5 anos entre Ezequiel 1 e Ezequiel 2. E no capítulo 2, ele já com 22 anos de idade, 5 anos depois de ver a desgraça acontecer na vida dele, a palavra de Deus diz que Ezequiel ele tem uma visitação divina. O Deus que estava em silêncio há 5 anos, o Deus que estava sem falar há 5 anos na vida de Ezequiel, o Deus que estava quieto, deixando Ezequiel viver a vidinha dele lá durante 5 anos, ele resolve abrir a boca sobre a vida de Ezequiel. Às vezes as coisas acontecem em nossas vidas, parece que Deus está em silêncio. Às vezes Deus ele também quer ficar quieto, às vezes Deus quer te deixar sozinho para ver até onde você vai. Às vezes Deus quer ver até onde vão os teus sonhos. Às vezes Deus quer ver até onde vai a tua fé, meu amado.
até onde você pode chegar. Mas não tenha dúvida, ele pode até estar calado, mas Ele vai estar contigo por onde você quer que passar. Ele pode até estar calado, mas Ele vai estar te olhando em todo o tempo. Ele vai estar vendo as tuas atitudes. Ele vai estar vendo você passar por aqueles problemas ali e sendo fiel a Ele, que é o mais importante. Porque quando nós somos fiéis a Deus, não tenha dúvida que Ele se alegra com cada um de nós. A Ezequiel, eu fico imaginando ele 5 anos sem ouvir a voz de Deus. 5 anos sofrendo. E de repente Deus resolve abrir a boca ali no capítulo 2. Ezequiel ali, ele começa a ver algumas coisas. E no capítulo 2 em diante, Ezequiel, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que está em você, o mesmo Espírito de Deus que está em mim, o mesmo Espírito de Deus que está no meio da igreja, ele toma Ezequiel naquele momento. No capítulo 2 em diante, Ezequiel, ele se enche do Espírito Santo de Deus. Toda dor, toda amargura estão ficando para trás, porque Deus começa a agir na vida dele. Ezequiel, ele tinha um sonho. Ezequiel tinha um sonho, meu amado. Quem tem sonho aqui? Levante a mão. Todos nós temos sonhos. Você sonha em ser alguém. Você sonha em chegar em algum lugar. Você sonha em casar. Às vezes tu pensa, meu Deus, será que eu vou... Quando eu era jovem, eu pensava, será que um dia eu vou casar? Se eu fosse jovem hoje, eu ficava mais tranquilo. Eu falei, até o Tico casou. Eu até ficaria mais tranquilo. Até o Tico casou. Por que eu não vou casar? Ezequiel tinha um sonho. Mas eu quero te dizer que o sonho de Deus era maior que o sonho dele. E eu te digo nessa manhã que o sonho de Deus na tua vida, ele é bem maior do que o teu sonho, igreja. Ele é bem maior. O teu sonho é limitado, Maurício. O teu sonho só chega até onde teus olhos veem. Mas o sonho de Deus na tua vida, ele vai além. Ele vai além. Todos nós temos sonhos, mas nós temos que entender que o sonho de Deus na nossa vida, ele é maior que o nosso. Mas para que o sonho de Deus em nossas vidas, ele possa se cumprir, nós temos que dar espaço para Deus trabalhar na nossa vida. Não é assim não. O sonho de Deus falou que eu vou, mas eu vou ficar aqui tranquilo, descansando, eu não vou fazer a vontade de Deus, eu vou para a igreja ali só por ir. Deus quer que você dê o melhor que você tem para Ele. Sabe por quê? Porque quando Ele vê que você está dando o melhor, você está se esvaziando daquilo melhor que você tem, que é teu, para Ele, Ele vai te encher do melhor dele, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Você tem sonho. Todos nós temos sonho. Então sonhe. Não pare de sonhar. Não fique frustrado, não fique prostrado, continue sonhando. Mas faça uma coisa. Dê o direito de Deus sonhar por você também. Dê o direito de Deus sonhar por você. Dê permissão a Ele e fala, Senhor, meu sonho é esse aqui, ó. Meu objetivo é esse. Minhas metas são essas. Mas, Senhor, faz o seguinte, se o Senhor quiser para mim, pode fazer, que eu sei que a tua vontade na minha vida é melhor que a minha. Dê o direito de Deus sonhar por você. Porque o sonho de Deus, ele é maior que o teu. A vontade de Deus para a tua vida é maior que a tua. Tudo que Deus tem para a tua vida, Ele quer de melhor. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele não daria o melhor que Ele tinha, que era o filho, o único filho que Ele tinha para morrer por você naquela cruz. Mas a pergunta que eu te faço é, como um homem, como Ezequiel, que durante 5 anos é mantido como escravo, ele foi mantido como escravo, ele não ficou na Babilônia ali descansando, dormindo não. Ele foi para lá trabalhar. Ele foi para lá carregar água, carregar argila, e colocava uma madeira aqui, um balde em cada ponta e ia lá pegar argila, pegar água. Como um homem que foi mantido como escravo durante 5 anos, humilhado, massacrado, trabalhando como um jumento naquele lugar, tomando chibatada,
O homem que viu os seus pais sendo decapitados, mortos decapitados. Como um homem daquele ainda continua crendo em Deus? Agora eu trago essa pergunta para nós. Como que nós, sofrendo nesse mundo, às vezes as portas se fecham, às vezes parece que não vamos chegar onde nós queremos chegar, às vezes somos humilhados, às vezes somos desacreditados, às vezes nossa fé ela é colocada como se fosse nada. Como que nós ainda conseguimos vir para a igreja no domingo de manhã e crer em Deus? Como? O que te trouxe aqui nessa manhã, meu amado? Foi tuas pernas que te trouxe aqui? Não foi. De repente a minha vontade é ficar em casa quietinho, é ficar descansando, é ficar ali, ó, tranquilão. Mas só há uma explicação para isso na vida de Ezequiel. Só há uma explicação que não está somente na Bíblia, mas também a psicologia moderna ela explica isso muito bem. Só uma explicação para Ezequiel, sofrendo tudo isso, continuar crendo em Deus. Se você for ver lá Freud, ele explica que o ser humano, Freud, um grande psicanalista austríaco, né? Acho que foi isso. Ele explica que o ser humano, tudo aquilo que o ser humano vê, tudo aquilo que o ser humano ele sente, tudo aquilo que o ser humano ele ouve dos 0 aos 7 anos, e a segunda fase de 7 a 12 anos, vai ser a base do alicerce daquele ser humano. Tudo aquilo que ele vê do 0 aos 7, a segunda fase dos 7 aos 12, será a base, será o alicerce, será o caráter de qualquer pessoa que hoje tem uma vida. Ou seja, Ezequiel, tudo aquilo que ele viveu na sua infância, foi a base para ele crer em Deus, para ele não desistir, para ele não chutar o balde. O resumo, o passado dele ali, ó, ajudou muito ele para que ele pudesse suportar aquele cativeiro ali durante os 5 anos que ele ficou ali sofrendo ali. Ou seja, a tua timidez, a sua intrepidez, a tua forma de agir, é sobre tudo aquilo que você ouviu, sentiu na sua infância. Você é hoje aquilo que você foi formado lá atrás. Só que às vezes nós tivemos uma vida conturbada lá atrás. Mas o único que pode consertar isso na nossa vida é Deus. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos em Deus. Porque nós entendemos que o único que pode nos dar um rumo correto na nossa vida é Deus. A sociedade, ela não quer saber de nós. O governo, ele quer mais que nós morramos. Mas Deus, ele tem tudo para a tua vida. Eu só cheguei a uma conclusão na vida de Ezequiel. Que Ezequiel ele só conseguiu se manter vivo durante esses 5 anos ali, sofrendo, apanhando, tomando chibatadas, porque Ezequiel sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você crê? Você sabe em quem você crê? Você sabe qual a tua intenção aqui na igreja? Você sabe por que você está aqui? Eu estou aí porque eu estou. Eu estou aí porque não tem outro lugar para ir. Meu amado, você está aqui porque você crê no Deus Todo-Poderoso na tua vida. Você está aqui porque você crê que sem Ele nada na tua vida pode se fazer. Você está aqui, sabe por quê? Porque esse Deus que você serve, Ele é mais importante do que o ar que você respira. Esse Deus que você serve, Ele é mais importante do que o sangue que corre dentro de você. Você está aqui porque esse Deus, Ele é tudo na tua vida. E eu fico imaginando como era a vida de Ezequiel. Eu fico imaginando como era a casa de Ezequiel. De repente a casa de Ezequiel, ela não era uma casa confortável como a tua.
De repente a casa de Ezequiel, ela não era uma casa boa como a tua, não tinha aquele ar-condicionado, não tinha aquela cama box, não tinha aquela televisão lá de 85 polegadas. Tem as televisões aí bonitas aí, você vai em determinados shoppings aí, eu vi uma televisão lá de 200 e pancada, 1000. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu não tenho coragem de ter aquilo ali não. De repente a casa de Ezequiel não era uma casa que dava conforto a ele. Mas de repente eu imagino que a casa de Ezequiel era uma casa feita ali numa cavidade da rocha. Era uma casa que passava de pai para filho, onde de repente morou o avô, morou o bisavô, morou o tataravô de Ezequiel. E se fôssemos examinar a árvore genealógica de Ezequiel, com certeza nós chegaríamos até Arão, o primeiro sacerdote de Israel. Ou seja, era uma casa que já tinham morado muitas pessoas. Essa era a vida de Ezequiel. E nós vemos que quem conhece o Velho Testamento sabe que as repartições da terra de Canaã, cada pedaço de terra foi dada para uma tribo. E nós vemos que as 11 tribos, as 11 tribos pegaram um pedaço daquela terra. Mas para a 12ª tribo, não houve terra. Para a 12ª tribo, ou seja, para a tribo dos levitas, para a tribo de Levi, não houve terra. Não foi dada herança física para a terra de Levi, para a tribo de Levi. Não foi dada terra para eles. Moisés, ele não deixou terra para aquela tribo. Ele deu para as 11 primeiras tribos, mas para a tribo de Levi, não, para vocês não vão ter terra. Moisés fez assim. Mas a herança dos levitas veio da boca de Josué, quando Josué falou aos levitas: a herança de vocês não vem da terra, mas a herança de vocês vem do céu. Ou seja, o Senhor disse para os levitas: eu serei a tua herança. Cada uma das 11 tribos podia plantar, podia trabalhar, podia colher, podia construir, podia fazer o que eles quisessem fazer. Mas a tribo de Levi, ele não podia fazer isso.